Isso, acho que tá entrando aí, né? Aê, boa tarde. Aê, Então, agora estamos aqui. aproveitando aí que o doutor Vicente entrou, tá me ouvindo legal? Tá ouvindo bem a Não sei gente? se Ah, tá, tô conseguindo Sim? entender. A internet, que talvez. Então tá Beleza, bom. tô aqui. Então, aproveitando. Tá ok? Então tá bom. Então, eu queria iniciar, gente, dando uma boa tarde a todos, tá? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Carolina Figueiredo, eu sou filiada ao Novo aqui em Capivari de Baixo, né? E o objetivo dessa live é trazer algumas informações para toda a população com temas que são interessantes ao Partido Novo, que a gente costuma trabalhar bastante. Quero lembrar que os 4 candidatos à majoritária receberam todos o mesmo convite, com os 7 temas já previamente definidos, para Uhum. que tivessem todos a mesma disposição, né? Quero agradecer muito a presença do Dr. Vicente hoje aqui, tá? Dizer que a gente não tem um objetivo de debate, o objetivo é justamente ter essas questões aí sanadas e ajudar a população na escolha de um candidato. Pedir que as perguntas ali, depois das perguntas, as respostas levem em torno aí de 3 minutos, para a gente não se alongar muito, não ser uma live muito extensa. Serão Uhum. aproximadamente 7 perguntas, pouca coisa, tá? Para a gente não manter uma dinâmica muito devagar. Para quem também não conhece, hoje quem está ao meu lado é o professor da Unisul, Matheus, eu vou deixar que ele se apresente melhor. Então, boa tarde a todos, já quase boa noite, né? Boa noite, candidato, prazer conhecê-lo. Boa Então, noite. sou filiado ao Partido Novo em Tubarão, então vim aqui dar um apoio para a Karine, até porque o nosso intuito é realmente debater política com toda a região, a gente vai fazer algumas lives em Tubarão também. Então, a nossa ideia realmente é expor, né, os planos, as ideias dos candidatos, para a gente consiga assim, conversar e atingir o máximo de pessoas aí que ainda estamos na reta final e estão na dúvida na escolha, né? Então, é bastante importante esse debate e já pré-determinados temas, então não vai ter nenhuma uma surpresa. Então, é mais a questão de expor realmente o planejamento aí, o que o candidato pensa para Capivari nos próximos 4 anos, que é muito importante. Candidato, eu gostaria de deixar um minuto para o senhor se apresentar também, aqueles que ainda não o conhecem, acredito que parte da cidade já o conhece, mas aí um minutinho para se apresentar também. Boa noite, Karine. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, participando dessa live. E desde já, né, cumprimentar todos vocês por oportunizar que nós possamos agora aqui ter essa oportunidade, né, de participar e colocar um pouco daquilo que a gente pensa para a nossa cidade, daquilo que a gente quer para o futuro de Capivari, que é uma cidade que tem uma localização estratégica, eu diria, né, é a capital termoelétrica da América, então esse é um título que a gente não utiliza, mas é algo que para mim é de grande relevância, e dizer para vocês que eu sou formado em medicina, né? Minha especialização, eu sou especializado em medicina do trabalho e sou pediatra. Minha especialidade é pediatria. E a minha família toda é de Capivari, né? Eu estudei na escola técnica, depois no Energia, me formei na Unisul e moro aqui no bairro 3 de Maio, em Capivari de Baixo. Eu tô em casa agora aqui nessa live aqui, tá? Mas é um prazer e uma satisfação estar na presença de vocês e vamos ver se a gente consegue colocar um pouquinho das nossas propostas. Eu vou tentar ser sucinto, porque eu sou muito prolixo, né? Mas eu vou tentar ser mais objetivo e um pouco mais assertivo. Tá ótimo. Candidato, dentre os 7 temas que nós já encaminhamos, o primeiro que nós vamos falar hoje é investimentos em área essencial. Candidato, para qualquer cidadão, saúde é um tema essencial, sem dúvida. No seu plano de governo, eu vi que traz a abertura do 24 horas, a criação de 2 novos postos de saúde, além de outras questões como trazer médicos essenciais, né? Eu gostaria de saber se já houve um estudo financeiro ou quais os valores para manter os 2 postos abertos, o posto 24 horas, esses médicos especialistas e qual o impacto financeiro no orçamento do município. Muito bem, Karine. De fato, as áreas essenciais é aquilo que, de fato, o poder público tem que se preocupar, né?
que é segurança, saúde e educação. Isso é a prioridade. É com isso que o poder público deve se preocupar, com essas áreas essenciais. Esse é o meu pensamento. Não poderia ser diferente. Você pontuou muito bem. Saúde 24 horas. Como é que eu penso em fazer saúde 24 horas? Hoje, o custeamento, o custeio todo do pronto atendimento municipal, ele é realizado, ele é feito exclusivamente pela Prefeitura Municipal. Por isso que ele funciona apenas 6 horas. Por isso que nenhum gestor consegue fazer 24 horas. Para você ter uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, é como aquela em Tubarão, que tem aquela velha novela, né? Mas você vê, por exemplo, em Criciúma, que tem três UPAs. Mas para fazer, tem que ser um município que tenha 50 mil habitantes. Tá? O governo federal só disponibiliza para ter uma UPA para municípios que tenham acima de 50 mil habitantes. Então vamos lá. Tá, mas como é que tu prometeu, então, no teu plano de governo que vai ser saúde 24 horas? Sim, porque o pronto atendimento ele não deve ser gerenciado pela Prefeitura Municipal. Nós vamos fazer uma parceria público-privada para que ele possa, sim, fazer o funcionamento e a manutenção. Hoje, o orçamento de custeio de um pronto atendimento, ele oscila. Porque, por exemplo, nos meses de inverno, Karine e todos que estão nos assistindo, nos meses de inverno, a demanda ela aumenta. Então, o custo do pronto atendimento, ele quase duplica em relação, por exemplo, agora nesse período. Então, nesse período, tem meses que a gente consegue manter o pronto atendimento em torno de 300, 350 mil. Mas em picos no inverno, você pode visitar os hospitais, o custo ele duplica praticamente. Chega a 500 a 600 mil. Hoje, a prefeitura, ela faz todo o custeio, mas nós vamos repassar um valor, que é equivalente à hora plantão médico, aos técnicos de enfermagem, à enfermagem e aos outros prestadores de serviços colaboradores, como a parte da limpeza e a parte da recepção. Então, isso equivale, com a hora plantão médico, equivale de 120 a 140 mil. Nós vamos fazer esse repasse. O demais será gerenciado através de uma parceria público-privada, e aí vai captar recursos do próprio SUS, que aí sim é possível captar. Como funcionam os hospitais. Agora, só pelo pronto atendimento, funcionando apenas com os recursos do município, aí de fato, por isso que ele não funciona 24 horas. Tá? Então é assim que nós vamos fazer, é assim que eu vou fazer, certo? Essas duas novas unidades de saúde, na verdade elas já existem, tá? Só que hoje é alugado. Então a questão é a construção do espaço físico. É um ESF que é sede própria, tá? Então, na verdade, ele já existe, o ESF do Otto, ele já funciona, mas é ali alugado, né? E ele não tem uma estrutura física adequada, né? Toda a população, os funcionários, eles se queixam disso. Você não consegue, por exemplo, para fazer um preventivo, você não consegue abrir a porta para realizar um preventivo. Quem vai fazer um preventivo tem que ir para outro posto, porque não tem a estrutura para fazer. Outra, a acústica também não é adequada. Então, uma sede nova para o posto Otto e uma sede nova para o posto de saúde do Caçador. Sedes próprias. Então, essas duas construções de unidades próprias de saúde para o nosso morador. Você vai visitar o posto de saúde do Otto e o posto de saúde do Caçador, ele não é um posto de saúde assim com uma estrutura adequada. E, para mim, né, saúde para mim é prioritário, né? É prioritário, não seria diferente. As pessoas, elas acreditam em mim, elas querem votar em mim, eu estou liderando as pesquisas, por quê? Porque a maior demanda da população, você pode fazer qualquer pesquisa, é na área da saúde. Elas acreditam que colocando o Vicente, que conhece saúde pública, que atende na saúde pública, que é pediatra, que atendia bem os idosos e tal, ele vai melhorar a saúde, porque conhece isso. É por isso que as pessoas acreditam em mim. É por isso que, de fato, eu estou liderando as pesquisas em virtude disso. Porque saúde é a maior demanda hoje da sociedade. Saúde e emprego. Na pandemia, nunca se falou tanto em saúde e emprego com essas questões. Então, nós falamos do segundo ponto, e os outros especialistas estão através de credenciamentos, certo? Eles não vão ser médicos concursados, efetivos. Serão credenciados, e é assim que funciona, e assim dá para a gente fazer muito mais atendimento do que, por exemplo, contratar. Porque a maior dificuldade hoje dos gestores se chama uma grande coisa, que é a folha de pagamento. Hoje, a maior dificuldade dos prefeitos é a questão de gerenciar a nossa folha de pagamento, que hoje já está em 51%. Né? Hoje, a folha de pagamento com os funcionários, né, tanto efetivos, comissionados e ACTs, está em 51%. Mas o credenciamento, a gente consegue ofertar mais serviços para a população, mais especialistas, e sem impactar na folha de pagamento, né, sem vir impactar na folha de pagamento, e a população
sem deixar de ter especialistas que muitas vezes precisam. Eu te digo, por exemplo, o oftalmologista. É uma demanda muito grande. A maior demanda que tem hoje, se você for conversar com as pessoas que gerenciam, conversa com o pessoal que trabalha na regulação de exames aí de Tubarão. A especialidade que tem a maior demanda é a oftalmologia. Eu preciso ofertar isso para a população. Eu não vou fazer um concurso público para contratar um oftalmologista. Eu vou credenciar que vai prestar esse atendimento. É muito mais dinâmico, muito melhor para mim como gestor e melhor também para a população e melhor para o profissional, que ele tem também, ele consegue receber mais pela consulta, né, do que, por exemplo, se ele fosse efetivo. Certo. Certo. Um segundo questionamento, até aproveitando que o senhor falou sobre a questão da folha de pagamento, a segunda pergunta vai nesse sentido. Então, com relação aos cargos comissionados, a sua candidatura tem hoje 4 coligações, né? E como que vai funcionar a questão dos cargos comissionados, como que serão distribuídos, como que o senhor vai fazer para reduzir esse custo da folha salarial hoje da prefeitura, que, como o senhor mencionou, está em 51%. E a gente sabe que também hoje tem um grande custo para a prefeitura a questão da Câmara de Vereadores. Então, como que será essa conversa com o Legislativo para tentar reduzir e sobrar mais dinheiro para investir nas áreas essenciais? Então, qual que é a proposta? De fato, você pontuou muito bem. Nós temos que trabalhar com planejamento. Hoje nós temos muitos funcionários efetivos que eles estão muito próximos de se aposentar. Isso vai dar um grande fôlego para a gente trabalhar com planejamento a longo prazo. Nós temos funcionários que exercem funções nas quais elas praticamente já não existem. Tem funcionários que são conquistados com 10 horas. Nós vamos ter que dar uma nova roupagem na estrutura administrativa. Existem funções que não existem mais. Eu te digo na área da saúde, auxiliar de enfermagem. Isso não está extinto. Não existe mais a função de auxiliar de enfermagem, né? Então, isso é só um detalhe que eu estou colocando, que isso vai impactar lá na estrutura administrativa. A gente precisa reestruturar toda a arquitetura administrativa para que a gente possa ter um norte mais promissor da administração. Em questão de redução de cargos comissionados, né, primeiro você colocou a questão da coligação. Sim, eu posso estar com 10 partidos ou com um partido, né? Isso não modifica a forma como eu vou ter que governar. E também não muda a forma, não muda as necessidades da população. Não é porque eu tenho 4 partidos que eu não vou conseguir governar porque eu vou estar amarrado com o PL, com o Podemos, né? O que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso fazer. E o que a população precisa, a gente sabe também. Nós vamos governar para a cidade prosperar, não os partidos políticos. A base política ela é importante para quê? Para a gente trazer emendas parlamentares, né? É muito importante. Apoio, recursos do governo federal, recursos do governo estadual, recursos dos ministérios. E o apoio político é importante para isso. Você pode perguntar para qualquer prefeito, né? Vocês sabem, conhecem mais do que eu, mas perguntem para os prefeitos. Eles hoje têm muita dificuldade de fazer investimentos apenas com recursos próprios. Nós precisamos buscar essas parcerias através de convênios e emendas, enfim, recursos de outras esferas, para que a gente possa fazer investimentos, principalmente em infraestrutura do município. Obras maiores, o município não tem recurso para isso, porque a maioria fica em folha de pagamento e educação, saúde e no básico, né? E para fazer grandes investimentos, nós precisamos buscar esse apoio político. Então, por isso que eu vejo que, se você fizer a política certa, uma política correta, uma política séria, sem o toma lá da cá, você consegue sim fazer investimentos bons. Tá? E sobre a máquina pública, a gente precisa reestruturar, né? E, de fato, extinguir diversas funções que ela já não tem mais nenhuma utilidade. Tá? E agora, daqui para frente, planejar. Eu não tenho nenhuma pretensão em fazer concurso público, né? Só se, em último caso, o Ministério Público exigir, né? Ou alguma coisa pontual, alguma função extremamente pontual, mas concurso público, como o último gestor, não o atual, ele fez, ele praticamente inviabilizou, ele amarrou qualquer prefeito de fazer grandes investimentos. Ele fez um concurso que efetivou mais de 100 pessoas, né, sem planejamento nenhum. Ele só fez e fez, sem nenhum planejamento estratégico. Você não pode fazer isso, você tem que fazer algo que é planejado. Né? E isso causou um impacto de mais de 300, 400 mil. Né? E hoje, a estrutura ela é reduzida já. Tá? Se você for ver de cargos comissionados. Existe um estudo, alguns economistas,
algumas pessoas que são formadas em administração pública, elas sugerem que o número de comissionados seja inferior a 1/3 dos números efetivos. E hoje isso já é. Então, hoje já é uma função reduzida. Nós vamos, sim, sempre trabalhar, né, com a eficiência da máquina pública. Eficiência da máquina pública também é o quê? Fazer com que alguns cargos comissionados eles sejam extintos, mas algumas funções elas são importantes. Hoje não tem, por exemplo, secretário de obras. Então, ninguém sabe quem é que comanda uma pavimentação, quem é que bota uma sinalização. Então, você tem uma pessoa que às vezes não entende de sinalização, mas ela vai lá e coloca uma placa, porque alguém mandou. Então, não tem comando, e o município ele perde com isso. E nós temos 99 funcionários efetivos na obras. Você precisa ter algum líder ali para executar e colocar, cuidar dessa infraestrutura do município, que é muito importante. Né? Você tem 99 funcionários de obras e você tem 26 da agricultura. Né? Então, essa Secretaria de Obras, que está acoplado à agricultura e obras, hoje não tem um comando. Então, são praticamente 130 funcionários que muitas vezes não sabem o que fazer. Não tem um calendário de limpeza da cidade. E isso precisa ser feito. Né? Então, muitas vezes a gente fala, reduziu secretarias. Mas você só reduziu, mas não tornou eficiente esse gasto. Eu digo, por exemplo, na educação. Karine, na educação hoje, sabe quanto que a gente gasta na educação? 33%, os últimos 33% do gasto da educação. E a nossa educação é boa? Os resultados não são bons? Quais são os resultados? Os resultados não são bons. E é a pasta que mais é aplicado o dinheiro. Então, às vezes, não é só a quantidade de dinheiro que é investido, mas a qualidade, a forma como você investe. Então, é nisso também. Então, é isso que a gente tem que ver. Muitas vezes a gente só fala, dá aquele discurso, eu vou enxugar, mas enxuga e não torna eficiente, de fato, aquilo que precisa ser feito. Então, é assim que eu penso. A gente vai ter que fazer um novo planejamento. Porque a estrutura administrativa que tem, ela vem lá do tempo do Saquete, que foi da transição de Tubarão para cá, isso, aquilo. Ela vem do tempo antigo também, do Luiz Carlos Brunel, né, que fez muito pela cidade. Mas já vem naquele modelo mais antigo político. Eu acho que a gente precisa agora olhar para frente. Né, precisa modernizar essa gestão. Precisa repaginar. Então, é assim que eu penso, que a gente vai conseguir. E, claro, investido também em governo digital. Né? Nós temos que fazer um governo digital. Quando você transforma, você implementa novos softwares e hardwares, você consegue sim fazer com que a máquina pública se torne mais eficiente. E às vezes uma função de uma pessoa, de um cargo comissionado, ela pode ser realizada às vezes por um software, né? Ela pode ser realizada através do governo digital. Né? Então é assim que eu penso, tá? Então vamos lá, continuando para a gente não... Vou pedir que você fique então com umas respostas um pouquinho menores, que estão sendo as respostas muito longas, aí a gente perde um pouco na dinâmica. Mas seguindo então, na questão de empreendedorismo, né? De que forma o candidato pretende atrair novas empresas aqui para o município e aonde essas empresas seriam alocadas, uma vez que o nosso plano diretor, ele restringe a área de expansão industrial. A maior parte é a área mista. Isso. Primeiro, antes de pensar em atrair novas empresas, que de fato todo município precisa fazer isso, nós temos que valorizar, né? Valorizar o que a gente já tem aqui. Valorizar o comércio local, valorizar empresários que já investem no município. Nós temos hoje uma situação que foi feito um contrato de comodato, que um governo fez um contrato, o outro fez outro fez outro. Nós temos lá diversos empresários, eles não têm uma segurança de que eles podem investir. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um contrato, um novo modelo, que seria o REURB industrial, né? A gente vai falar muito do REURB social, mas também o REURB industrial, no qual a gente vai fazer com que aquelas pessoas hoje, os empresários que estão naquela área ali próxima à BR, né? Você tem ali a Rodobras, tem o Laninho do Móveis, tem o Candeias, tem o Iole, né? Então tem diversos empresários que tem ali, a gente fazer com que eles tenham de fato a sua escritura, para que eles possam investir. A gente fazendo isso já vai fazer com que Capivari cresça e se desenvolva muito. Porque hoje eles não conseguem fazer financiamento com BNDES se eles não tivessem escritura. Então você precisa fazer isso. Precisa fazer com que eles tenham. E já é de direito deles, já estão há tantos anos ali. Né? É claro que tem que cumprir uma série de regras. Né? É evidente que tem uma série de regras que você tem que cumprir. E na parte econômica, isso é muito importante. Nós temos pequenas pessoas, pequenos empresários, né, pessoas que investem, por exemplo, aqui no Caçador. Você tem o Biano. O Biano precisa da rede de extensão elétrica.
para ele aumentar a sua produção. Eu digo um exemplo aqui no Caçador, aqui próximo onde eu moro, aqui nessa rua, no final da rua. Ele precisa da rede elétrica, ele não tem. Não tem por quê? Porque ele está numa área irregular. Então, a gente vai regularizar. Como é que a gente vai regularizar? Através do REURB. Né? Através do REURB que a gente vai conseguir fazer com que a gente possa, sim, fazer esses investimentos. Porque hoje a Celesc ela não amplia a rede elétrica se não for para a área que esteja regularizada. Então, a gente tem que fazer o nosso papel, que é regularizar todo esse território. Fazendo toda essa regularização, nós vamos também fazer com que as pessoas que não têm escritura, elas vão ter escritura, vai fazer investimentos grandes no ramo da construção civil, né? Toda essa parte. O plano diretor, como você colocou, foi aprovado o código de edificação, né? Zoneamento e mapeamento de solo. Né? Então, o plano diretor, ele é o norteador, ele é o guia que faz com que a cidade cresça e se desenvolva. Eu já conversei com algumas pessoas, né? Na verdade, eu gostaria de fazer uma revisão desse plano diretor, com pessoas técnicas, né? Que conhecem melhor dessa área, claro, não é a minha área, mas pessoas técnicas, porque eu converso com algumas pessoas, com engenheiros que fazem projetos para a Caixa Econômica, eles se queixam, empresários, enfim. Então, eu acho que a gente precisa revisar, né, esse plano diretor que foi aprovado, esses projetos de leis que incorporam no plano diretor, para que a gente possa estudar melhor como que vai ser o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Tá. Um questionamento, candidato, com relação, nós pensamos que o poder público deve ser um facilitador, ele deve facilitar a vida do cidadão e do empreendedor. Então, qual que é a proposta para desburocratizar a vida do empreendedor, do cidadão? E outro ponto que também queria que o senhor comentasse era sobre se tem algum planejamento para redução de impostos, alguma coisa nesse sentido, porque o ISS Capivari é um dos mais altos que a gente tem. Então, o que tem com relação a esses dois pontos, a desburocratização e a redução de impostos? Tá. Primeiro, por essa situação da desburocratização. O que a gente precisa, de fato, fazer, né? Um atendimento ágil. Você pega, por exemplo, um alvará. Eu tenho pessoas que eu visito que estão para 3, 4 meses para receber o alvará, para ter a vistoria do bombeiro, a vistoria da vigilância sanitária. Meu Deus do céu, que coisa demorada, né? Eu acho que um governo digital, ele agiliza muito isso. É a minha visão. Tá? Eu acho que se a gente conseguir, através do atendimento online ao cidadão, né, e as pessoas que precisam desse serviço, a gente consegue agilizar mais. Tá? Então, a gente tem que dar agilidade nesses procedimentos que são necessários, né, para alguém que vai empreender, alguém que vai investir na cidade. Nós vamos ter uma sala do empreendedor. A sala do empreendedor que vai ter apoio técnico, contábil, né, apoio jurídico no nosso governo, né, que é a Secretaria da Indústria e Comércio, né, como já tida conhecida aqui, a Karine conhece bem, né, mas ela, de fato, ela nunca funcionou com esse intuito. Mas tem que ter um apoio técnico, né, contábil, um apoio também de mercado, né, isso linkado também com o SEBRAE, enfim, outros órgãos institucionais, governamentais e não governamentais, que podem auxiliar para um microempreendedor individual. Nós temos 1.313 MEIs em Capivari de Baixo. Então, nós precisamos capacitar essas pessoas que querem investir. Né? E nós temos que ter um local no qual elas vão ter mais informações a respeito de documentação, o que elas precisam fazer. Essa questão do alvará, para mim, é essencial. Não dá para ficar 3, 4 meses esperando um alvará para abrir o seu negócio. Então, tudo isso a gente precisa da agilidade. Esse é um dos compromissos nossos do governo. Tá? Eu acho que a parte do governo digital ele vai agilizar muito isso. Sobre a questão ali do segundo ponto, né, para não me estender muito nisso, no segundo ponto, sobre o que você colocou sobre o ISS, né, sobre esses tributos, sobre essa alíquota, né, para eu poder reduzir, eu preciso de um estudo de impacto econômico. A vontade não falta, porque é evidente. Eu vou investir onde? Onde o imposto é maior, onde é menor? É claro que eu vou investir onde é menor. Mas para legalmente, né, antes de eu sair dizendo, eu vou reduzir, preciso de um estudo de viabilidade econômica que apresente, de fato, o impacto econômico que vai trazer benefício, né, porque senão eu também respondo por renúncia de receita. Né? Então, eu preciso promover esse estudo do impacto econômico para que a gente possa, assim,
reduzir. É evidente que é importante, porque a gente sabe que a alíquota hoje, que é, né, de 5% do ISS, ela não é atrativa para quem quer empreender na cidade. Sem dúvida, né? Tubarão é 3, sai daqui de Exatamente. gasolina. Mas então, Exatamente. passando para o próximo ponto, o Parque Ambiental, hoje, ele ainda está ligado à associação e recebe alguns aportes, né, da empresa, da usina, que tem um plano de fechamento para 2027. Eu queria saber se há algum estudo, alguma proposta da prefeitura para aproveitar o seu potencial turístico. Primeiro colocar para vocês assim, Capivari, a gente tem o Parque Ambiental, que ele ele é uma estrutura muito boa, né? Tubarão não tem, Laguna não tem. A gente tem uma grande estrutura aqui que pode ser mais bem aproveitada como um grande centro de eventos, né? Eu te diria, por exemplo, Tubarão é a cidade dos médicos, né? Aqui a gente pode aproveitar para congressos, né? Congressos de medicina, de farmácia, enfim, eventos musicais, culturais. Então a gente pode ter sim um grande celeiro de eventos. A questão do turismo, né? A questão de lazer, turismo, a questão do turismo em Capivari eu não vejo como uma grande, não é uma vocação da cidade, turismo, né? É a minha visão. Não é um perfil da cidade, né? Perfil turístico. Mas a gente tem uma estrutura que pode sim movimentar muito a cidade, gerar economia, né? E trazer mais, eu diria, mais investimentos para o nosso município, principalmente na área de eventos, né? Que é o Parque Ambiental. Hoje as pessoas saem do Tubarão e vêm para o Parque Ambiental em Capivari. Para nós é uma alegria ter essa estrutura. E pode ser mais bem aproveitada o Parque Ambiental nesse eixo. Nós temos também outra situação que nós não exploramos, que é a questão de ser a capital termoelétrica da América, né? Da América Latina. Então, a gente não explora isso. A gente tem um título no qual não é explorado. Eu quero conversar com o pessoal da Enche, fazer visitações, promover isso, né? Para que as pessoas venham conhecer o complexo termoelétrico. As pessoas de Capivari, a maioria dos moradores não conhecem, né? Então, é uma situação que a gente precisa explorar, né? Esse potencial que a gente tem, né? A capital energética. Então, eu acho isso muito importante, a gente colocar nesse eixo também, tá? E eu acho que é um trabalho que a gente pode fazer, tá? Nessa questão. Mas eu acho que a gente tem outras vocações, uma cidade que pode, sim, ser um pouco mais um perfil do setor secundário, né, industrial, pela localização estratégica, embora a gente, né, em questão do plano diretor, ele impede um pouco isso, e a questão de uma cidade boa, qualidade de vida, né, uma cidade de morar, uma boa qualidade de vida, né, e o turismo não é a vocação principal, mas nós podemos, sim, promover grandes eventos, ações, eventos, com o Parque Ambiental. Ele pode ser mais bem aproveitado, e Capivari ganha mais também status, né, e mais nome, enfim, ganha mais visibilidade, né, no cenário atual. E pode ser mais bem aproveitado com os demais municípios, né? Às vezes um evento vai ser feito, Laguna quer promover, não, promove aqui em Capivari de Baixo, né, essas parcerias com os demais municípios que não têm a estrutura que nós temos aqui. Certo. Só aproveitando que eu vi ali as perguntas passando, o pessoal quer saber sobre se há algum plano a respeito do fechamento da usina em 2027. Ou se você pretende trabalhar alguma coisa nesse sentido. Não, é evidente que o fechamento o encerramento, né, isso vai muito ao encontro da questão do subsídio do carvão, né, e eu particularmente, nós vivemos num país de terceiro mundo, né, que ainda tem muito a crescer, a se desenvolver, e a gente precisa ainda dessa matriz energética funcionando, né, é um país que tem a crescer, para um país crescer precisa de energia, né, e de fato isso causa um grande impacto econômico, não só para Capivari de Baixo, toda uma cadeia produtiva envolvida do carvão. Isso causa um impacto econômico em Criciúma, no governo do estado, né, que ele vai perder muito em ICMS, Capivari de Baixo, e então causa aí um impacto de mais de 15, 20 mil empregos diretos e indiretos. Agora, o plano para isso, eu, né, vou estar à disposição de lutar para que a gente possa prolongar esse subsídio do carvão, e aí sim as atividades realizadas hoje, né, na Engie, elas sejam prorrogadas,
né? Agora precisa de uma força-tarefa, precisa muito da força-tarefa política, principalmente, né? Do pessoal de Criciúma, do governo do estado, para que a gente possa fazer com que essas atividades elas não encerrem em 2027, porque vai causar aí um grande... Nós temos problema ambiental, mas aí nós vamos causar um problema social, né? Aí é uma questão muito delicada e que com certeza a gente precisa trabalhar para que essa atividade ela não se encerre em 2027. Certo. Vicente, a gente agradece a tua disponibilidade, agradece por você ter dado esse seu tempo para a gente. Eu acredito que ajudou a esclarecer alguns temas para os nossos espectadores. Deixo aqui um pouco para o encerramento com o Matheus. Então, agradecer também, doutor, pela participação. É importante que tivemos bastante participação ao vivo, né? Mas a live vai ficar gravada no Instagram, então muitas pessoas vão entrar depois, vai ficar disponível para justamente assistir. Então, agradecer novamente. E a gente queria encerrar, para não se alongar muito, porque live também é muito longa, acaba que fica meio chato, né? Então, abrir um espaço no final para o senhor ter um tempo aí para expor e ficar à vontade para falar com todos que estão aí assistindo a live. Não, eu quero agradecer de fato, tá? Quero agradecer de fato a oportunidade de a gente conversar, de explicar um pouquinho daquilo que eu penso, né, sobre a administração pública, que é totalmente diferente da administração privada, né? Que eu penso sobre a administração pública, que eu penso sobre a nossa cidade. Capivari é uma cidade que está localizada numa área estratégica, é uma cidade que tem um potencial, sim, para crescer, se desenvolver. Como eu te falei, nós somos a capital termoelétrica e nós não utilizamos isso. Nós temos, sim, condição de ser uma cidade muito mais promissora. E hoje, né, eu venho participar da vida pública porque eu, diante de diversas situações, eu não me conformo com diversas situações que nós lidamos, né, com esse modelo hoje de administrativo que nós temos, né, essa pessoal que ganha 50 mil, funcionário público 50, 60 mil, poxa, quer ganhar bem e vai para a iniciativa privada, né? Então, essa situação, para mim, é inconformável. O país ele não comporta esse alto salário de funcionalismo. Vai quebrar, né? Vai quebrar. Se a gente não mudar, se a gente não trabalhar, se você, eu, todos nós não abraçarmos essa causa de virmos para a vida pública, o país ele está fadado ao fracasso. Agora, a gente precisa participar. E eu estou aqui me colocando porque eu acho que o poder público, ele não pode ser ele emperrar a iniciativa privada. Muito pelo contrário, né? Ele tem que ser um percursor, um propulsor, né, da iniciativa privada de investir, que é de fato quem gera emprego e renda. Quem gera emprego e renda não é a iniciativa, não é o poder público, é a iniciativa privada. O poder público não pode atrapalhar quem quer gerar emprego, quem quer gerar renda e quem quer, de fato, enriquecer esse nosso país. E eu quero aqui me colocar à disposição de todos vocês para qualquer outro esclarecimento, né? A live é muito rápida, eu tenho muito a falar, eu sou um pouco prolixo, eu gosto muito, né? Porque eu fico até assim, quando a gente começa a falar sobre esse tema, sobre a cidade, sobre política, eu fico muitas vezes até inconformado, né, com a situação atual. Mas eu estou muito feliz, a nossa campanha está muito boa, tá? Dizer para vocês que eu vou sempre ouvir todos vocês, tá? Ouvir a equipe do Novo de Tubarão, que é um partido com o qual eu também me identifico, eu sou do PSL, mas eu me identifico muito. Eu gosto muito do trabalho do Zema, em Minas Gerais. Eu gosto muito do trabalho do deputado Gilson Marques, o deputado Marcel Van Hatten. Eu gosto muito das colocações que ele faz. Então, eu admiro muito, principalmente esses personagens que estão lutando pelo nosso país. A gente tem o nosso plano de governo, tá? Tá aqui comigo. Vai ser entregue em todas as casas do cidadão capifariense. Tem também no nosso site, tá? No nosso site doutorvicente17.com.br. Você pode acessar ali também para baixar esse plano de governo, tá? E ali você pode ler com mais calma, aqui a gente é um resumo dele, né? Ele é grande, é um pouco extenso, mas você pode ler com mais calma e paciência. E dizer para vocês, né, que eu peço voto, para que eu possa colocar tudo aquilo que eu penso, os meus projetos, né, que eu e a professora Márcia, que é uma vice muito participativa, é uma mulher querida, que conhece, que ela vem também do setor público, que ela conhece a administração pública e conhece também, tem habilidade numa outra função, e tem que ter, quem trabalha no público é gestão de pessoas, nós temos a gestão de recursos e gestão de pessoas, e a Márcia tem esse perfil parecido com o meu, então a gente está muito focado no crescimento e desenvolvimento da cidade. Então, pessoal, peço para todos vocês votar no 17, votar no Dr. Vicente e na professora Márcia, no 17.
Obrigado, Karine. Obrigado. Obrigado a todos que participaram da live. Obrigada, abraços. Tchau.